Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos continuar um pouquinho da nossa revisão de vetores, agora falando da operação com vetores. Então, a primeira operação que a gente vai falar é da adição de dois vetores. Então aqui, ó, eu tenho os vetores U de coordenadas x1, y1 e o vetor V de coordenadas x2, y2. Então, para fazer a soma desses dois vetores, eu vou construir aqui, vou desenhar, um vetor equivalente ao vetor V, mas com a origem nesse ponto aqui, né? Então, ele precisa ter a mesma direção, ser paralelo, ter o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, aqui com o auxílio da régua, eu tenho esse vetor que é equivalente ao vetor V. Bem, ao construir esse vetor, nós sabemos que se as coordenadas do vetor V são x2 e y2, significa que a projeção dele em relação ao eixo das abscissas tem que ser x2. Então, significa que aqui eu tenho a abscissa x1 mais x2. Olhando agora para o eixo das ordenadas, se a projeção dele no eixo das ordenadas é y2, nós teremos aqui o y1 mais o y2, né? Já que aqui eu tenho y2, a projeção do V, com o y1 somado a ele. Então, o vetor que eu vou desenhar aqui em laranja representa a soma dos vetores U e V. E nós podemos, então, dizer que as suas coordenadas, a abscissa é a soma das abscissas de U e V, e a ordenada, a soma das ordenadas de U e V. Agora, observe o seguinte. Se eu traçar um vetor equivalente ao vetor U, com um extremo nesse pontinho aqui, nesse extremo de V, eu vou estar formando, na verdade, um paralelogramo. Então, esse aqui, equivalente ao vetor U. Então, formando esse paralelogramo, a gente observa que o vetor soma de U com V nada mais é do que a diagonal desse paralelogramo. Então, se nós fizermos pela conhecida como regra do paralelogramo, nada mais do que isso, nós vamos obter o vetor soma. Então, se eu tenho o vetor U e o vetor V, e a partir deles eu crio o paralelogramo, eu sei que a diagonal com a mesma origem vai ser o vetor soma entre esses dois vetores, ok? No outro quadro, nós vamos ver a multiplicação de um vetor por um número real. Bem, então aqui eu estou considerando um vetor U de coordenada x1, y1 e eu estou multiplicando esse vetor U por um número real k. Bem, as suas coordenadas vão ser também tanto a abscissa quanto a ordenada multiplicadas por esse k. Geometricamente, o que vai acontecer quando eu multiplico o vetor V por um número real? Bem,
Se esse número real for um número positivo, o que nós vamos ter é um vetor que tem o mesmo sentido do vetor u. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos, vou fazer em roxo, o vetor que é o produto do u por 2. Ou seja, eu estou duplicando o meu vetor de tamanho. Então, se aqui eu tenho o vetor u, 1 palmo, então aqui eu também vou ter o vetor 2u. Então, aqui eu tenho o vetor 2u. Bem, se eu quero multiplicar o u por 1 meio, então o que vai acontecer com esse vetor? Ele vai ser contraído, né? A metade do vetor u, vou considerar aqui mais ou menos o seu ponto médio, a gente vai ter o vetor 1 meio de u. Então, a gente pode observar que nesses dois casos, eles mantiveram o mesmo sentido do vetor u. Vou até reforçar aqui o vetor u, né? Em vermelho. Mas no primeiro caso, houve uma expansão, né, do módulo desse vetor. E no segundo caso, houve uma contração. E se eu multiplicasse o vetor u por números negativos? Bem, se eu estou multiplicando por número negativo, o que vai acontecer é que o sentido desse vetor vai ser o sentido oposto do vetor u. A direção, ela é a mesma, mas o sentido vai ser oposto. Então, por exemplo, se eu quero obter o vetor menos 2u, na verdade, ele vai ser uma rotação de 180 graus, né, a partir do vetor 2u, que nós já fizemos aqui. Então, vou pegar a régua para nos ajudar. Se eu tenho aqui o vetor, nós teremos o menos 2u aqui. E se eu quero obter o vetor menos 1 meio vezes u, o produto do u por menos 1 meio, ele vai ser a rotação do 1 meio de u 180 graus. Então, o que vai acontecer aqui, ó, é um vetor que tem o sentido oposto, menos 1 meio de u. Então, observa que nesses dois, quando o módulo do escalar foi maior do que 1, mesmo tendo o sentido invertido, o vetor ele foi esticado, né? Ele sofreu uma expansão. E aqui, com menos 1 meio de u, ou seja, quando o módulo do escalar é menor do que 1, houve uma redução, uma contração do seu módulo. Então, a gente ainda pode observar isso. Toda vez que o módulo do escalar for maior do que 1, o vetor u sofre uma expansão. Toda vez que o módulo do número real for menor do que 1, o vetor u
vai sofrer uma contração. Então, revisamos aqui nessa aula um pouquinho sobre a adição de dois vetores e sobre a multiplicação de um vetor por um número real. Então, isso vai ser importante para a gente dar prosseguimento no nosso módulo. E a gente termina aqui essa aula.